Boa noite, queridos, a graça e a paz de nosso Deus, amém? Vou convidar você que ainda não entrou no templo, para que possa tomar o seu lugar, tomar o seu assento, nessa noite linda que o Senhor nos deu, depois de um dia abençoado, um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia de descanso para alguns, mas Deus nos permitiu passar esse dia na presença dEle e estar aqui neste momento para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, eu convido você a entrar, tomar o seu lugar, para que a gente possa dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar orando. Vou convidar o irmão Renato para vir até aqui à frente, orar, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor receba esse culto que nós vamos ofertar nessa noite. Senhor, Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, no privilégio de ter essa oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, bendizendo o Seu santo nome. Abençoe cada irmão, Pai, que está chegando aqui, Senhor. Aqueles que estão para vir também, Pai, só possa vir trazer, Senhor, no Teu santo lugar. Senhor, aqueles também que não puderam vir, só possa estar trabalhando, falando nos corações, assistindo de alguma maneira a Tua palavra através da live, Senhor. Mas, Senhor, sempre te buscando, Senhor, porque, Senhor, diz a Tua palavra, buscar-me-ei e achareis quando buscar de todo o vosso coração. Obrigada por esse culto, Senhor, porque eu creio que o Senhor já falaste, já vai começar a falar e já está falando, desde o momento que já estamos chegando aqui, Senhor. Porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos livrou, nos trouxe aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Efésios 4, a partir do versículo 7. Amém. Os irmãos são rápidos, hein? Nossa. Amém. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Diz assim, o subtítulo aqui para mim, o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Eu creio que todos nós estamos sendo preparados para o Senhor, para aquele dia que nós teremos a estatura de varão perfeito. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Convido o Ministério de Louvor, para que a gente, com alegria, venha louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé e adorar o Senhor com alegria nesse momento. Pai, Senhor, irmãos, vamos estar declarando ao nosso Deus que nós somos uma oferta viva no altar dele, em nome de Jesus, e viver isso para a glória de Deus. Amém? Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito,
do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. E sou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. E sou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui,
somos oferta viva no teu altar, Jesus. Somos consagrados ao Senhor, a Deus, e nós não abriremos mão disso, a Deus. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia. Para sempre estarás. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens declarem: tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declaro, te louvarei. Te louvarei.
Ministério de Louvor pode sentar. Nesse momento eu vou convidar a irmã Graciete e irmão Marcos, que estejam vindo aqui à frente para estar orando. A irmã Graciete vai estar orando, intercedendo pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, pelos filhos. E o irmão Marcos vai estar orando pelo Guarani, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pela situação que temos vivido, tanto política quanto de segurança, para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Oramos. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença para que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, que tudo venha a ser perfeito, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que aqui, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, que nós podemos aprender cada vez mais de Ti, que nós podamos, Senhor Deus, fazer o melhor para poder Te agradar. Senhor Deus, toma diante da Tua graça e da Tua misericórdia, que é infinita sobre o Teu povo, que clama pelo Teu nome, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, que nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e assim colocamos, Senhor Deus, os nossos familiares, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, representada, Senhor, no bairro do Guarani, nas igrejas, Senhor Deus, cada família que necessita de Ti, Senhor Deus, que necessita, Senhor Deus, de sentir a Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor entre em cada lar, Senhor Deus, que Tu entra com providência, Pai, colocando tudo aquilo, Senhor, que precisa ser colocado em ordem, Senhor Deus, que o Senhor possa estar ensinando a cada dia, Senhor Deus, a nós poder, Senhor Deus, ser uma família, Pai, buscando mais e mais na Tua presença, Pai. Que nós não podemos ser cristãos só dentro da Tua casa, Senhor, mas nos nossos lares, Senhor Deus, que nós podemos dar testemunho, Senhor, de que Tu és maravilhoso, de que o Senhor é bom, e que o Senhor nos ensina a cada dia, Senhor Deus, a cada dia nós vamos aprender mais de Ti, Pai. Então, Senhor, eu entrego, Senhor Deus, esse bairro em Tuas mãos, que o Senhor venha visitar, Senhor Deus, cada lugar, Senhor Deus, cada casa de oração, Senhor, que tem nesse bairro, Pai. Toma os familiares, toma nossas vidas, nos ensina a falar mais do Teu amor para o próximo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida de cada um de nós, porque com certeza nós temos muito que Te agradecer, Pai, porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Então, Senhor, as outras coisas serão acrescentadas, Pai, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu ao Teu povo. Então, Senhor Deus, eu entrego, Senhor Deus, a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo cuidado que Tu tem tido com cada um de nós. Nós só temos que Te agradecer por cuidar da nossa família, Pai. Obrigado por nos ensinar, Senhor, a cada dia mais de Ti, Pai. Porque sem Ti, Senhor Deus, nós não temos sabedoria nenhuma, Senhor Deus. Mas contigo, Senhor Deus, nós podemos aprender e ensinar aqueles, Pai, que precisam ouvir um pouco, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai. Que cada dia, Senhor, cada semente, Senhor, venha a ser plantada no coração de cada um daqueles, Senhor Deus, que necessita da Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Pai. Amém. Senhor, aqui continuamos, ó Deus, na Sua presença, ó Pai, para estar diante de Ti, Senhor. Falando com o Senhor, ó Deus, clamando, ó Pai, humildemente, ó Deus, pela Sua graça, ó Deus, pela Sua misericórdia, ó Pai. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas aqui presentes, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, para que cada um de nós aqui, nós possamos ser, ó Deus, boca, ó Deus, para falar do Seu amor, ó Deus, da Sua verdade aqui, ó Deus, nesse bairro, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, nos abençoando, nos dando, ó Deus, a palavra certa no momento certo, ó Deus, e as oportunidades continuem surgindo, ó Deus, no dia a dia, ó Pai, no nosso dia a dia, ao lado, ó Deus, dos nossos vizinhos, ó Pai. Te entregamos, ó Deus, cada pessoa, Senhor, deste bairro, ó Deus, cada família, ó Deus, te entregamos essa comunidade, ó Pai, ainda que tudo, ó Deus, possa apontar para um lado, ó Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, ó Deus, e pode reverter qualquer situação, ó Deus, independente de como esteja a situação do Rio de Janeiro, Senhor.
E nós sabemos que essa casa, ó Pai, é um farol, ó Deus, ela pode fazer diferença, ó Deus, sim, diferença, Senhor, nesta rua, ó Deus, e neste bairro, ó Deus, pois essa igreja, Senhor, te pertence, ó Deus, mas leva o nome, ó Deus, desse bairro, Senhor. Então, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, mais uma vez o bairro do Guarani nas tuas mãos, ó Deus, e iremos continuar entregando, ó Deus, nas suas mãos, orando e clamando, ó Deus, enquanto nós vivermos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos com humildade, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, pelos corações aqui, ó Deus, pelos corações, ó Deus, desse bairro, Senhor, que tanto necessita, ó Deus, que é carente, ó Deus, não só da sua palavra, mas de tantas outras coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta igreja, abençoe essa liderança, ó Deus, com estratégias e recursos, Senhor, para fazer a diferença aqui, ó Deus, e servir de referência até para outras igrejas mesmo, Senhor, que unidas, ó Deus, possam somar forças, ó Pai, na recuperação, ó Deus, deste local. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um aqui presente, te agradecemos por esta casa, ó Deus, te agradecemos pela providência nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento eu vou convidar a irmã Ruth, nosso irmão José, para estarem cantando o 449 do cantor cristão. Amém? E também é o momento dos dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, possa até esse momento trazer aqui até o altar do Senhor. Amém? Vai cantar também, irmão? Vai cantar? Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai
Aleluia. Só tem uma forma do Guarani mudar, do Rio de Janeiro mudar, do Brasil mudar. É nós proclamarmos o Evangelho do Reino, aquele que salva, que transforma, que liberta. Amém? Os irmãos podem sentar. Agradeço aos irmãos que puderam estar aqui entoando esse louvor. Irmã Sara está com a oportunidade nesse momento de levar um solo ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vou estar cantando um louvor que acredito que seja bastante conhecido. E fala para a gente não desanimar na fé em Cristo Jesus, né? Que nós não venhamos perder o ânimo, né? Mas sempre continuar lutando e perseverando, como a gente acabou de ouvir, né, do cantor cristão, lutando nessa batalha que nós temos até a consumação dos séculos, né? Até que nós venhamos ser arrebatados e viver em glória com o Senhor Jesus, né? Então, que nós venhamos nos animar a partir do sacrifício de Cristo. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar
Nos braços de Jesus vou seguir. Os passos de Jesus vou levar. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Amém. Possamos seguir firmes nos braços do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém. Convidar o mensageiro da noite, nosso irmão José Carlos, que vai estar trazendo a palavra na noite de hoje. Que Deus possa usar a vida do nosso irmão, enchê-lo. Eu creio que o Senhor já o encheu daquilo que o Senhor quer transmitir para nós nessa noite. Amém. Estarei orando. Estenda suas mãos para cá. Estaremos orando pelo nosso irmão. Senhor Deus, querido Pai, quero louvar o Teu nome, Pai, porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso. O Senhor é Deus presente, que já falou conosco, Deus, de formas diversas nessa noite. Mas nós queremos agora pedir ainda que o Senhor continue falando conosco através do mensageiro dessa noite, Pai querido. Usa a vida do nosso irmão José Carlos, que ele seja, Deus, cheio do Teu Santo Espírito, da autoridade, da unção do Senhor, ó Deus, da sabedoria que o Senhor dá, para que o Teu Filho venha transbordar de tudo aquilo que o Senhor encheu o seu coração, Pai. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar conosco através da vida do Teu servo, Senhor. Usa-o poderosamente para a honra e glória somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, igreja? Amém. Amém. Sai um pouquinho fraco, né? Mas depois de um dia de trabalho, né, pastor? A gente até entende, né? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero glorificar a Deus por essa oportunidade que Ele está me concedendo nessa noite. Nosso pastor Furi, que sempre nos honra, né? Nos dando sempre oportunidade, nos apoiando. Isso é muito bom. E eu quero confirmar a oração da nossa irmã, né? Esposa do nosso pastor, primeira dama, que Deus possa falar. Porque quando Deus fala é diferente, irmãos. Quando o homem fala, mas quando Deus fala, irmãos, né, as coisas acontecem. Quero convidar a igreja, se os irmãos puderem se colocar de pé, a meditar um versículo da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quero fazer uma pergunta à equipe de louvor. Depois, no final, teria como louvarmos aquele louvor, o poder da oração? Tem como, os irmãos? Eu creio no poder. Tem como? No finalzinho. Glórias a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Peço aos irmãos do som, né, se puder nos ajudar aqui, porque a letrinha aqui é muito pequenininha, né? E já estou ficando velho, né? E começa a sumir as letras, vai ficar pequenininha. Mas Deus é bom, independente de qualquer coisa. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Chame por mim, ou clama a mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Algumas versões vai ser um pouco diferente. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é tudo a mesma coisa. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, a gente vai encontrar o tema da oração, né? A oração, ela já vai aparecendo na Bíblia desde Gênesis, né? Desde o Jardim do Éden, né?
Deus já conversava com o homem já conversava com Deus, né, pastor? Então, a oração, ela sempre esteve presente. A gente vai sempre encontrar a oração, né, esse tema na Bíblia. E quando Deus falou essas palavras para Jeremias, a gente tem assim a impressão, pelo menos, que Deus tem prazer em conversar com o homem. Parece que Deus gosta de se comunicar com o ser humano. Deus, né, ele gosta dessa interação, Deus e homem e Deus, né? E assim, eu já procurei na Bíblia aqui, eu não achei assim outra forma do ser humano se comunicar com Deus. Já vimos na Bíblia que Deus, ele fala com o ser humano de várias formas, né? Às vezes Deus dá sonhos, Deus dá revelação, a palavra profética, né? Nos dias atuais fala através da palavra, do Espírito Santo, enfim. Mas nós podemos nos comunicar com Deus através da oração. Amém ou não amém, igreja? Amém. Aleluia. E o que é oração? A oração é o ato de falar com Deus. A oração, ela é tão importante na Bíblia que ela vai aparecer, essa palavra oração, 103 vezes na Bíblia Sagrada. Se você for contar, né, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra oração, ela aparece 103 vezes na Bíblia. Olha só a importância da oração. É tremendo, né, irmãos? Então, eu queria nessa noite que você pensasse comigo o seguinte: não vamos nos preocupar, porque às vezes nós temos essa preocupação, né? Às vezes tem pessoas que não gostam, por exemplo, de vir aqui na frente orar, né? Porque tem vergonha. Aí fala assim: mas eu não sei orar. Mas eu tenho vergonha. Mas eu gaguejo. Eu também gaguejo, tá, irmãos? Mas eu não sei, eu tropeço, eu troco as palavras. Não se preocupe com isso. Respira fundo. Fique tranquilo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27, o seguinte: olha só o que Paulo escreveu, 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não fique preocupado com oração bonita, com belas palavras, com palavras rebuscadas. Deus não está muito preocupado com isso não, irmãos. Até porque Ele sabe que nós não sabemos orar. Ele já disponibilizou, olha só que maravilha, o Espírito Santo, irmãos, para interceder por nós. Ele é o intercessor oficial da igreja. Olha que privilégio, irmão. Você pode dormir, acordar, sabendo que o Espírito, ele está orando por você. Você pode tropeçar nas palavras, você pode errar naquilo que você fala, não tem problema. O Espírito Santo vai pegar a tua oração, porque ele conhece a intenção do seu coração e vai consertar a oração e vai levar ela direitinho na presença de Deus. Amém, igreja? Pode descansar no Senhor, porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero que você pense comigo nesta noite, que se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar muitas verdades que a Bíblia nos mostra acerca da oração. Muitas verdades. E nós não poderíamos falar de todas elas, até porque sempre que alguém vai pregar sobre oração ou falar, o Espírito Santo sempre mostra, sempre revela algo novo, diferente, né? Acerca da oração e dos diversos temas da Bíblia. Mas eu quero que você pense comigo nessa noite sobre duas verdades que a Bíblia nos ensina acerca da oração. São verdades básicas, elementares, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Duas verdades que a Bíblia nos ensina acerca da oração. Primeira verdade: existe a oração que Deus ouve, mas não atende. Que coisa, né? Irmão Zé Carlos, onde é que você achou isso na Bíblia? Eu vou te mostrar. Segunda verdade: existe a oração que Deus ouve e atende. Amém ou não amém, igreja? Vamos lá. A oração que Deus ouve e não atende. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 ao 27, para que você possa refletir aí
Irmãos, o nosso Deus, Ele ouve tudo. Até aquelas orações que não são feitas para Ele. Por quê? Simples, porque Deus não é surdo. Tudo que você fala, até em pensamento, Ele está ouvindo. Imagina se você falar. Então Deus, Ele por não ser surdo, Ele está ouvindo. Mas entre ouvir e atender, tem um salto muito grande. Vem, igreja? O que está escrito aí, gente? Deuteronômio 3, do versículo 23 ao versículo 27. Aleluia. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras, os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Repete comigo, igreja. E não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Quem foi que fez essa oração mesmo, irmãos? Ninguém mais e ninguém menos do que Moisés. Na Bíblia, tirando Jesus, é claro, eu nunca vi um homem que tivesse tanta intimidade com Deus como Moisés. Só que, na mesma Bíblia, vamos encontrar um evento onde Deus falou para Moisés e Arão: vai lá e falai à rocha e ela vos dará água. E eles estavam tão aborrecidos com a congregação de Israel que Moisés pegou a vara e feriu a rocha, né, pastor? Feriu a rocha 2 vezes, brotaram águas, mas o Senhor não se agradou da atitude deles. E Deus ficou tão chateado com Moisés, porque Moisés não santificou diante do povo, mas tão chateado que Deus não permitiu a entrada nem de Moisés e nem de Arão na terra prometida. E Deus falou para ele, ó: porque vocês não me santificaram diante do povo, vocês também não vão entrar na terra. E aí Moisés foi para o joelho, porque Moisés era um homem de oração. Ele sabia que Deus falava com ele face a face, mas dessa vez Deus não ouviu a oração de Moisés. Que coisa triste, né, irmãos? Então a gente pensa nesse Deus que tem prazer em ter comunhão conosco. O profeta Isaías diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir, irmãos. Mas dependendo do que nós fazemos, muitas vezes fica praticamente impossível Deus atender a nossa oração. Outro exemplo, Números, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. Números, capítulo 12, ainda com Moisés, tá, irmãos? Números, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo, em algumas versões, temor, de falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou.
Quando a nuvem se afastou de sob a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Quero chamar a sua atenção para uma coisa nessa noite. Cuidado com esse pensamento que Deus não cobra, que Deus não bota ninguém doente, que Deus não pesa a mão, que Deus não mata. Esse mesmo Deus que a Bíblia nos apresenta como sendo o Deus de amor, né, irmãos? O Deus de paz, maravilhoso, perdoador, benigno, né? Que enviou Jesus para nos salvar, aleluia, glória a Deus, né, irmãos? É o mesmo Deus que quando a ira dele se acende, sai de perto. E Miriam e Arão fizeram uma coisa que Deus não se agradou. Falaram, se levantaram, se colocaram contra o homem que Deus levantou à frente do povo de Israel. Deixo um alerta nessa noite para você. Tome cuidado. Cuidado. Esse é o típico exemplo da Bíblia que nós não devemos seguir. Porque a Bíblia é um livro de exemplos. Exemplos a serem seguidos e exemplo que nós não devemos seguir. E aí, quando Deus pesou a mão sobre Miriam, por quê? Porque Moisés tomou a mulher cuxita. É isso? Né? Gostou da mulher, tomou para si. Eu pergunto para vocês, o que Arão e Miriam tinha a ver com isso? Eu não procurei aqui, eu não achei. Se meter no assunto particular de Moisés. Aí Deus chamou os 3, vem cá, vamos conversar aqui. Olha só, Arão e Miriam. Quando tem um profeta no meio de vocês, eu falo por meio de enigma, de sonho, de revelação, né? Porque Deus tem várias formas de se revelar. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu trato face a face. Talvez, se fôssemos traduzir esse diálogo que Deus teve com Miriam e Arão, acredito que Deus estava querendo dizer, se fosse na linguagem de hoje, olha só, tudo que Moisés fizer, eu vou tratar diretamente com ele. Vocês não precisam se meter, não. Toma conta da vida de vocês. Vocês não têm o que fazer, não. E Deus pesou a mão sobre Miriam. Irmãos, é um perigo se levantar contra o homem que Deus coloca à frente. Faz isso não, irmão. Não se envolva com gente que fala mal do pastor, irmãos. Hoje Moisés não está aqui, mas tem um pastor aqui, ó, um pastor da igreja aqui, ó. Você sabe como é que a Bíblia chama o pastor da igreja? Lá em Apocalipse. João, escreve aí, ó. As 7 igrejas da Ásia. E ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Deus, quando olha para o pastor, ele vê o pastor um anjo na igreja. E nós, como é que nós vemos? Que Deus chamou a atenção de Miriam e de Arão. Deus foi duro com eles e disse para eles: vocês faltaram o respeito com o meu servo Moisés. E Moisés, um homem manso, né? Mesmo assim foi lá e orou por Miriam: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus falou assim: ó, se o pai dela tivesse cuspido, eu li para vocês aqui na Bíblia. Tem expressões na Bíblia que são tão fortes, mas está aqui, irmão, não foi eu que botei, não. Se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não seria maldita, amaldiçoada por 7 dias? Está de castigo, 7 dias. Ficou 7 dias lá,
afastada do povo, porque a lepra pegava naquela época, né? Ainda pega até hoje, mas hoje tem cura. Naquela época não tinha cura, a não ser que Deus curasse. Então, ela ficou 7 dias afastada, de castigo, irmão, porque se levantou contra o homem de Deus. Irmão, ninguém está dizendo que Moisés não tinha defeito, longe disso, irmãos. Tinha pecado, tinha falha, errava muitas vezes, mas quem ia tratar com Moisés era Deus. Ninguém tinha que entrar nos méritos, ainda mais na vida particular de Moisés. Então, irmão, cuidado. Não entre no meio de grupinho para falar mal do teu pastor. Não fale mal do seu pastor. Não ande com gente que fala mal do pastor. Não anda com essa gente, sai fora. Porque a hora que Deus pegar para cobrar, se tu estiver junto, tu vai junto. Toma cuidado. Assim diz o Senhor. É uma palavra um pouco dura de receber, mas é verdade, irmãos, que às vezes nós não respeitamos o pastor, às vezes na frente estamos rindo, pastor feliz, mas por trás está falando mal. Faz isso não, irmão, isso é feio, é antiético. Está vendo um defeito do pastor? Claro que você está vendo, é um ser humano, está aqui, ora por ele, jejua por ele, busca a Deus por ele, pela família dele, e Deus vai abençoar ele e você que está orando por ele. Amém, igreja? Esse amém saiu meio atravessado, mas é assim mesmo. Vamos para Davi, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 14 ao 18. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Vocês conhecem a história, né? Não vou aumentar muito por cada hora. Já conhece que Davi, homem segundo o coração de Deus, né? Ser humano como outro qualquer, não vigiou, não é? E aí se interessou pela mulher do próximo. Os irmãos já conhecem a história, depois pode ler lá de novo lá, ler o capítulo todo, vocês vão ver lá que os irmãos já conhecem. E aí Deus mandou o profeta Natã ir lá, repreendeu Davi, não é isso? E dessa união que desagradou a Deus, de Davi com a esposa de Urias, nasceu uma criança. E eu faço a pergunta que não quer calar. O que essa criança tinha a ver com isso? 10 segundos para você responder. Não tem resposta. Já viu aquelas perguntas retóricas? Não tem resposta. Coitada da criança, né? Ainda tem gente que fala, Deus não faz isso não, irmão. Deus não bota ninguém doente, não. Deus não pesa a mão, Deus não castiga. Não. Olha o que Deus fez com a criança, por causa do pecado de Davi e de Betseba. E Davi, estou falando de orações que Deus não responde. Começamos com Moisés, estamos em Davi. Davi fez o quê? Foi para o joelho, que Davi era homem de oração. Ficou 7 dias prostrado, jejuando, orando e buscando a Deus pela vida da criança. Deus ouviu? Deus ouviu a oração dele? Ouviu, Deus não é surdo, falei isso no começo. Deus não é surdo, Deus não tem problema de audição, ele ouviu, os 7 dias ele estava ouvindo tudinho. Mas Deus atendeu? Não. O Deus que nós servimos é um Deus muito criterioso, irmãos. E no 7º dia, eu li para vocês ali, a criança morreu. Amém, igreja?
Mas fiquem tranquilos. Depois teve outra criança que o Senhor amou, né? Eu já conheço a história e deu tudo certo. Mas essa criança Deus não permitiu. Vai guardando aí. De Davi, vamos para Jeremias. Capítulo 7, versículo 16. Outra oração que Deus ouviu, mas não atendeu. Jeremias 7, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Tem ou não tem na Bíblia oração que Deus não ouviu e não ouve? Estou mostrando para vocês. Se você pegar Moisés, o exemplo que eu citei aqui de Moisés, se você pegar o exemplo que eu citei aqui de Davi, se você pegar o exemplo que eu estou citando aqui de Jeremias, esses exemplos têm uma coisa em comum. Por que que Deus não atendeu às orações desses grandes homens de Deus? Por causa do pecado. Tremendo, irmãos. Se existe uma coisa que tem poder, olha isso, para impedir a nossa oração, é o pecado. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas prevaricações é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, eu peço a Deus hoje aqui em cima dessa tribuna, que nós sejamos um povo, sejamos uma igreja cujas orações subam e cheguem à presença dele e ele atenda a cada clamor, cada oração. Mas Paulo diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Agora vamos para o particular. Como é que está a tua vida? Eu não sei, é você e Deus. Faz um exame introspectivo. De repente está pedindo algo para Deus há muito tempo, ou por você, ou por alguém, e Deus não te atendeu ainda. Não deu resposta de nada. Não quer dizer que Ele não vai te dar, mas faz uma autoavaliação e vê por que será, Senhor. Pergunta para Deus. Eu estou pedindo isso há tanto tempo, eu estou orando por fulano, às vezes é um familiar, é um filho, é uma filha, e nada. De repente, tem algo ali que está atrapalhando. E você está pedindo, está orando, está jejuando, está fazendo campanha, Deus está ouvindo, mas não está atendendo. E às vezes você nem sabe por quê. Às vezes não é nem você, às vezes a pessoa que você está orando por ela, você quer o bem, você quer que a pessoa ande, que a pessoa se converta, mas a pessoa às vezes não quer. Deus está falando, conhece a palavra, conhece as escrituras até maior do que a gente, conhece mesmo a fundo, e não quer. Deus está falando, a pessoa está reincidente, que nem o povo. Deus falou para Jeremias, lê o capítulo todo aí que você vai ver. O povo vivia no adultério, na mentira, no engano, na prostituição. O povo de Israel, conhecedor das escrituras, da Torá, de tudo que Deus tinha dado naquela para eles, viviam adorando outros deuses. E Deus falava noite e dia, usando os profetas, e o povo não se consertava. Chegou num ponto, como Jeremias foi orar, Deus falou assim, ó, pode parar, Jeremias, não ora não, porque eu não vou atender. O povo não quer ser abençoado. Irmãos, muitas vezes não é Deus não, somos nós que não queremos ser abençoados. É as pessoas, o ser humano, algumas pessoas que não querem. E aí você insiste, você pede, você ora, você batalha. E às vezes a oração não é atendida. Aleluia. Mas vamos ver também na Bíblia a oração que Deus atende. Tem notícia boa também, né, irmãos? Tem um amargo primeiro, né? Aí agora vem, pastor até respirou, nossa, agora vem o mais docinho, né? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, em Tiago 5, versículo 15. Alguns princípios da Bíblia para que nossas orações sejam atendidas. Primeiro, fé, Tiago 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Sabe quando é que a nossa oração é ouvida e atendida? Sabe quando é que a nossa oração sobe até a presença do Senhor? Quando nós temos fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se você tem orado a Deus com fé, se você tem clamado ao Senhor com fé, se você tem buscado a bênção do Senhor com fé, mas Deus ainda não me atendeu. Isso não quer dizer que Deus não vai te atender, porque Deus não vai te atender, Deus não vai me atender quando eu quero, quando você quer. Tem um tempo de Deus, tem um propósito de Deus. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Pode ser que você vai orar hoje, vai receber hoje. Pode ser que você vai orar hoje, vai receber amanhã. Pode ser que vai receber semana que vem, mas pode ser que você vai ficar um ano orando. Espera no Senhor e continua orando com fé. Aleluia. Porque a nossa fé diante do Senhor vai levar a nossa oração a ser atendida. Segundo, orar em nome de Jesus. João 14, do 13 ao 14. Glórias a Deus. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Qual é o nome que nós temos que usar nas nossas orações? O nome poderoso. O nome que é sobre todos os nomes. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Não adianta você usar outro nome que não vai funcionar. É o nome de Jesus. É esse nome que Deus olha para a tua oração e fala assim: eu vou te atender. Eu vou te responder. Eu vou te conceder o que você está me pedindo. Terceiro, orar visando a glória de Deus. Aleluia. João 14, versículo 13, a parte B do versículo. Versículo 13. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que, com o propósito de que o Pai seja glorificado no Filho. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus determinadas coisas que aos nossos olhos são até legais, né? Mas lá na frente Deus está vendo que não vai glorificar o nome dele. E por isso, muitas vezes, Ele não nos concede. Muitas vezes ficamos tristes, ficamos até decepcionados. Senhor, mas o Senhor diz lá na sua palavra que tudo o que eu te pedi em teu nome o Senhor me dará. Sim, mas depois Jesus completa, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se não for para a glória de Deus, esqueça. É por isso que nós devemos orar como Jesus orou. Lembra no Getsêmani? Antes que ele fosse levado, ele falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele orou, ele pediu, porque ele sabia o que estava por vir. Mas depois ele completou: mas todavia, seja feita a tua vontade. Então, esse trechinho aí nunca pode faltar nas nossas orações. Senhor, eu preciso que o Senhor haja a meu favor nessa causa aqui. Senhor, eu preciso que o Senhor faça aquilo ali. Senhor, eu tenho essa necessidade. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes eu estou enxergando uma bênção que não existe. Às vezes a bênção é só nos meus olhos. Mas Deus não está vendo como bênção. Porque Ele sabe que lá na frente é dor de cabeça. É problema na certa. Tem gente que pede coisa para Deus, às vezes Deus até dá, irmão. A pessoa até se desvia. Irmão, estava muito bem na presença de Deus sem aquilo. Deus concedeu aquilo, a pessoa vai para o mundo. Quer ver um exemplo? Eu já vi uma pessoa que não tinha casa de praia. Pastor, era fogo puro a pessoa. Comprou a casa de praia, todo domingo ia para a casa de praia, né? Porque sabe como é que é, né? Tem a casa de praia, vai usar, né? Um domingo sim, outro não. Começa assim, plantão, um sim, outro não. Mas quando chega o verão, faz calor todo dia. Aí todo domingo faz calor, eu falo,
vira diarista. E aí some da igreja, irmão. Mas foi Deus que me deu. Cadê o irmão Zé Carlos? Sumiu, tomou Dorinho, desapareceu. Por quê? Era melhor ter ficado sem a casa de praia, irmão. Porque estava aqui na igreja glorificando o nome do Senhor. Aí eu pergunto a você, isso é bênção que glorifica a Deus, irmão? Que te afasta da presença do Senhor? Que te tira da igreja? A menina conhece um rapaz. Senhor, é ele que eu quero. Bate o olho no menino, é esse. Senhor, é esse que eu quero. Não pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor acha? Porque é assim, por experiência, eu já errei muito nessa vida, eu não sou super-homem, não. A gente pega aquilo que a gente quer, né? E nem pergunta nada para Deus. Não se dá um trabalho. Pega, começa a namorar, começa a beijar e sai, faz. Quando começa a dar problema, pastor é o primeiro a ser acionado. Pastor, ore por mim. Preciso de um gabinete. Aí vai, senta lá, coitado do pastor, né? Senta lá e começa, pastor. Esse menino que eu arrumei, a tribulação, mas vem cá, a primeira pergunta que o pastor faz, você orou antes de começar a namorar? Ah, pastor, não é que eu esqueci de orar? Mas aí quando começa a dar problema, ora todo dia para converter o cara. Por que tu não orou antes, irmão? Desculpa, irmão, falar a verdade, mas é verdade, irmão, ora antes de começar o negócio. Aí começa, vai embora, e deixa Jesus lá atrás, comendo poeira. Quando Clara feito dá problema, começa a levar chifre, começa, olha, tanta coisa. Aí, ih, esqueci Jesus, peraí, Jesus vem cá. Aí agora chama Jesus, Jesus me ajuda. Aí Jesus vai para você, Jesus me ajuda? Tô vergonha dessa cara, meu irmão. Tu me deixou para trás há semanas, tô comendo poeira, meu irmão. E agora que tá dando ruim, tu vai me chamar? Desculpa, irmão, a gente fala num tom assim para poder quebrar o gelo. Mas é verdade, né, pastor? Tô mentindo? Aí joga-lhe a carga nas costas do pastor. Pastor, ora por mim. Aí o pastor, coitado, pastor, homem de Deus, né? Vamos da igreja, vai orar, vai jejuar. Já tem os problemas dele, agora tem o seu também. Então, irmãos, vamos orar primeiro. Nem tudo que você quer, nem tudo que você vai pedir, Deus vai te dar. Irmão, já vi gente mudar da água para o vinho, só porque comprou um carro. E olha que não é zero não, é caidinho. Caidinho. Se fosse zero, então eu nem sei, pastor, eu nem sei. Pegava um rumo, a estrada e embora. Irmão. Então, às vezes, eu dá pé a vida toda, porque pelo menos tu está com Deus, Deus está contigo. Irmão, Deus conhece cada um de nós, irmão. Eu tenho certeza que tem gente aqui, tem irmãos aqui, que se Deus jogasse $1 milhão no teu colo, tu ia continuar fiel. Mas tem irmão aqui, me perdoa a franqueza. Se Deus jogasse 500 mil, nem 500, 100 mil já era. Já pegava, sumia na pista, meu irmão. Não precisava nem 1 milhão. 100 mil já era. Né, irmão? 100 mil já era. Então, às vezes Deus não dá, irmão. Por causa disso, desculpa a franqueza. Olha que de manhã o pastor mandou mensagem para mim. Vou pregar, eu falei, Senhor, vou falar o que na igreja hoje? Tem misericórdia. E comecei a orar, se eu sou família do Senhor, eu faço na igreja, os irmãos vão me bater lá, Jesus, tem misericórdia. Mas irmão, Deus mandou falar isso aqui, tem que falar. Oração, não é? Tem oração que Deus ouve e não atende. Mas Deus não é ruim, não, Deus é bom. Mas Ele sabe que se Ele atender tudo que a gente pedir, irmão, não vai dar certo. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. O Espírito Santo fale melhor, mais alto, mais profundo no coração de cada irmão. Pastor, muito obrigado. Até aqui o Senhor nos deu. Os irmãos puderem cantar o poder da oração, só para a gente fechar. E eu vou passar aqui a palavra e vou me sentar. Que eu também recebi essa noite, tá? Primeiro a receber sou eu. A espada vem aqui primeiro, depois é que ela vai para aí. Amém? Irmãos, se de pé que eles puderem, para o nosso Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram.
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Declare: vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Nós vamos orar. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Uma oração de confissão a Deus. Porque nós ouvimos nessa noite e eu fico maravilhado, e você pode até achar que não foi para você, mas a Bíblia nos ensinou nessa noite que os nossos pecados impedem a nossa oração de subir. Por que que o povo de Israel ficou 40 anos andando no deserto? Por que que desceu ao cativeiro? Por que foi para o Egito? Por que que suas orações eram feitas e Deus não ouvia? Há 2 semanas atrás, preguei aqui sobre o cativeiro babilônico e Deus falou para o povo assim: vão para lá, dão frutos lá, porque vocês vão para o cativeiro. Depois a diaconisa veio pregando aqui, ela falou uma coisa assim: olha, tem figos bons e figos ruins.
de um povo que está cativo. Aí vem Deus ministrando nessa noite, dizendo que o nosso pecado impede as nossas orações. Ah, irmão. Ah, irmão. Ah, irmão. Será que é isso? Será que é isso que está impedindo você de receber, da igreja receber? Olha, eu estava doido para pregar hoje. Eu só não queria pregar por causa da minha perna, que eu estou aqui com a perna doendo desde ontem. Então eu mandei mensagem para ele e falei, olha, prega. E nós ouvimos uma coisa hoje tão poderosa, Deus falando com a igreja. Glória a Deus. E será que é isso que está impedindo a nossa oração de subir, irmãos? Toda vez que Deus falava com o povo, Ele falava assim, ó, santificai-vos. Quando Israel foi lutar contra Ai, achou que o seu poder estava na sua quantidade de pessoas. Um exército poderoso, a cidade de Ai é fraca. Manda todo mundo não. Manda todo mundo não, vai um pouquinho. Que esse pouquinho vai lá e vai derrubar Ai. Quando chegou lá, foram derrotados, envergonhados. E Josué foi para o joelho. Josué falou assim, Senhor, o que aconteceu? Deus falou para Josué assim, tem pecado no meio do povo. O povo está em pecado. E aqui o irmão usou de várias formas de mostrar o que nos impede de recebermos, o que impede a nossa oração. Eu queria te convidar nessa noite. Não adianta eu fazer essa oração daqui se você não fizer daí. E a mensagem não foi para a liderança, a mensagem foi para a igreja. E não pensem vocês que eu chego para nenhum pregador aqui. Eu deixo na liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu digo, que Deus colocar no teu coração, prega. E eu não chego para ninguém, vai pregar por isso, vai pregar isso. Jamais. Se isso aqui não é Deus falando, irmãos, eu não sei o que é Deus falando. Eu estava hoje no meu trabalho, olha como é que Deus usa. E um irmão pregando hoje no culto, ele falou assim, nós precisamos estar disponíveis para Deus. E eu estava doido para dormir no horário do almoço. Quando eu falei, não, mas eu vou para o culto. Vou chegar no culto lá. E Deus usou o irmão para falar com os dois pastores que estavam lá. A congregação recebeu, mas os dois pastores, tanto eu quanto o outro, ministramos a mesma coisa. A gente estava com vontade de dormir no horário do almoço, cansado. Mas o Senhor levantou a gente. Então, se isso não é Deus falando, eu não sei o que é Deus falando. Eu não sei o que é Deus falando. Deus tem ministrado de uma forma tão poderosa aqui, irmãos, que eu estou assim maravilhado. Mas só vai fazer diferença se nós colocarmos em prática. Se isso dói em você, está te remoendo por dentro, glorifica a Deus. Sai daqui e fala assim, Senhor, eu preciso ver as minhas orações atendidas. O que estão impedindo minhas orações de vir até mim? O que está impedindo de a igreja avançar? Porque, irmãos, se há alguma coisa que impeça, só você e Deus sabe. Não sei o que passa no teu coração, o que você faz, mas só você e Deus sabe. Agora, uma coisa é certa, a igreja não é inocente do que tem ouvido Deus falar. Essa igreja pode reclamar do que for, mas não vai ser tida por inocente. Porque graças a Deus aqui ninguém tem mensagem de água com açúcar para te botar para cima. É para você ser confrontado com a palavra que foi dada hoje. Eu quero fazer uma oração.
É só a minha oração nessa noite. Eu quero orar, pedindo ao Senhor misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Fecha teus olhos. Senhor, diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, em que o seu servo foi instrumento, não para a vida dos meus irmãos somente, mas para a minha, não para a vida só da liderança, mas para a vida de cada irmão, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Deus, me faça lembrar de Neemias, quando vê Jerusalém destruída, os muros caídos, e ele chora diante do Senhor, ele se amargura, ele percebe, Deus, que o pecado acabou com o povo, que o pecado levou cativo o seu povo. Nessa noite, Deus, diante do Senhor, com o coração puro, limpo, nós queremos nessa noite confessar os nossos pecados e pedir perdão, Senhor, da nossa altivez, da nossa soberba, do nosso pecado não confessado, do nosso pecado escondido, Senhor, do nosso pecado que impede a nossa oração de chegar no trono da Tua graça. Meu Deus, Deus querido, que nessa noite quem ouviu essa palavra, começar de mim, Senhor, saia daqui, Senhor, convicto de que nós não podemos, Senhor, fazer como fez o povo de Israel, quando na hora de fazer o que o Senhor tinha mandado fazer, ó Deus, preferiu murmurar, preferiu levantar-se contra, preferiu, ó Deus, atrapalhar a obra. Deus querido, Deus amado, nessa noite nós queremos pedir perdão, Senhor, se por um acaso, Deus, nós estamos assim. Deus amado, eu sei que só o Senhor falou nessa noite. E não deixa, Senhor, pelo Teu amor, que saiamos da mesma forma como entramos. Que essa palavra seja confrontadora na vida de cada um, Pai. Não deixa, Senhor, dormir nessa noite sem pensar nessa palavra. E eu já te peço perdão pelos nossos pecados coletivos, pelos nossos pecados individuais, pelos nossos pecados de murmurar, de falar mal contra o outro, de tentar acabar com a comunhão, de ir contra meu irmão, de ir contra a liderança da igreja. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque nós não queremos ver esse povo que aqui se encontra se perdendo, Pai. Não quero ver esse povo que aqui se encontra no deserto, no cativeiro, não, Senhor. Nos faz retornar ao caminho, nos faz retornar à Tua presença. Mostra-nos, ó Deus, onde estamos errando, mas não nos deixa do mesmo jeito. Nessa noite confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Talvez seja pecado, como foi falado no domingo, de adultério. Talvez seja pecado de blasfêmia. Talvez seja pecado da falta de comunhão. Deus amado, que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados, a começar de mim, Senhor, começar do Teu povo que aqui se encontra, e que o Senhor venha em nós, nos dá um novo coração, nos dá uma nova vida, nos transformar, Senhor, nos dá, ó Deus, o choro pelo nosso pecado. Deus, mais uma vez lembro de Neemias, que nós venhamos olhar e ver os muros caídos e assumir a responsabilidade que é nossa, não é de ninguém, Senhor, é minha responsabilidade. Se os muros estão caídos,
Se o povo está do jeito que está, se a minha casa está do jeito que está, é por causa de nós. E o pecado é nosso. Não é dele, não é dela, não é meu, é nosso. Deus, muito obrigado. Continua ministrando na vida da tua igreja. Perdoe os nossos pecados. Nos purifica. Nos faz confessar diante do Senhor que temos errado. Que nessa noite o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Leve-nos em paz, Deus, debaixo das tuas mãos. Nos dê uma noite ainda, Senhor, abençoada. Cada irmão, ó Deus, que vai assistir pela live, que sinta o que nós sentimos aqui nessa noite. Que esteja com os ouvidos abertos, ó Pai, para ouvir também a tua palavra. Leve-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, em que em teu nome venhamos, ó Deus, fazer maravilhas para a tua honra e tua glória. Eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Você me dê 2 minutos, por favor.